Olá, seja bem-vindo ao EPED, Espaço Permanente de Estudo do Divino Monismo. Nessa edição de 2024, promovida pelo portal Conhecer para Transformar, estão sendo apresentados os livros de Oswaldo Polidoro. Cada livro é apresentado em 4 episódios. Eu sou o Ricardo e este é o terceiro episódio da apresentação do livro Sangue na Cruz. Nos primeiros 2 episódios, conhecemos os personagens principais. Nina, casada com Glicério, pregador de uma igreja evangélica. Glicério desencarna pouco depois de se casarem. Com o desencarne do filho deles, ainda com 5 anos, Nina muda-se e se casa com Castro. Lira, personagem narrador, está desencarnado e acompanha Glicério na sua encarnação e depois do desencarne. Sua função era observá-lo e ajudá-lo a se reerguer. Nina e Castro, eventualmente, também desencarnam. Todos são recolhidos, cada um a seu tempo. Depois de serem tratados e instruídos, começam a participar de trabalhos espirituais. Por fim, todos reencarnam, também cada um a seu tempo. Além deles, tem o Sabino, que tem ligações pretéritas com Nina, participa dos trabalhos de socorro com os demais, e Abel, o grande mentor, que comanda esse grupo de trabalhadores. Além de outros grupos, ele contava com centenas de comandados. No presente episódio, conversarei sobre os trabalhos que esse núcleo central de personagens participa, mas que envolvem personagens esporádicos. Esses trabalhos estão espalhados por diversos capítulos. O atendimento de Isaías, no capítulo 20, ficará para o último episódio. No capítulo 9, eles atendem uma senhora encarnada que está enferma, Angelina. Haviam pedido por ela em uma sessão espírita. Esses pedidos movimentam organizações, departamentos, indivíduos e serviços específicos do outro lado. Todo esse trâmite que se prolonga no mundo espiritual costuma ser ignorado pelos encarnados. O trabalho dá-se logo após o recolhimento de Glicério, que no início do capítulo está sendo instruído sobre os trabalhos restauradores da doutrina em curso, por meio dos trabalhos de Kardec na França. As conversas giram em torno dos trabalhos restauradores encontrarem, na rotina e nos conchavos humanos, natural oposição. Exemplificam com Jesus e João Batista terem encontrado oposição cerrada no cumprimento de suas funções por parte dos credos organizados à base de cleresias e formalismos. Porém, apesar da oposição cerrada dos cleros organizados, a restauração avançará, pois é chegada a hora cíclico-histórica de sua manifestação universal. Quem poderá barrar a manifestação mediúnica nas criaturas e a comunicação dos espíritos? Puderam opor-se a Moisés e a Jesus quando assim os tempos permitiam, pelo atraso das inteligências. Porém, atualmente, ninguém triunfará contra a restauração. Nesse meio tempo, Sabino chega com a ordem de serviço. Partem para a residência de Angelina. Lá encontram-na enferma, porém sempre disposta a conversas menos interessantes. São conversas de assuntos pouco edificantes, comentários apimentados, atraindo elementos invisíveis de baixo calão, ou seja, na mesma vibração ou sintonia, que acabam vampirizando ou sugando os fluidos dos encarnados. Esses espíritos são comparados a formigas em torno de um torrão de açúcar. O grupo dará resposta ao centro espírita, informando que só agirão conforme vier o merecimento. Esse ponto é discutido no capítulo, por ser muito ignorado. Quero dividir 2 trechos desse capítulo sobre esse tema. São 2 alertas dos socorristas. O primeiro: verdadeiramente, desde sempre as organizações desse lado estão prontas ao serviço de assistência. Mas também não é menos verdade que bem poucos fazem por merecê-la. A mentira, o ódio, a inveja, a maledicência, o egoísmo, o orgulho,
a brutalidade no trato com os semelhantes, os abusos no exercício das funções biológicas, etc., tudo isso constitui barreira, agrava e até mesmo neutraliza as nossas possibilidades funcionais. Resumindo, é a lei em vigência, cada qual recebe conforme seus méritos. O segundo, verdadeiramente, a grande maioria humana pensa que religião é concepção admitida, fé deísta aceita em forma contemplativa, largando-se ao culto de procedimentos incorretos, usando e abusando das práticas menos decentes, como sejam a mentira, a maledicência, o egoísmo, o ódio, a inveja, a conversa licenciosa, etc. Pensando sobre Deus de modo formal e sobre os tratos comprometedores de maneira tão pródiga, como evitar o chego de elementos indesejáveis? Há casos em que não se pode fazer coisa alguma, pelo simples fato de não se contar com a boa vontade das criaturas realmente interessadas. Este caso, especificamente, acabou tendo bom desfecho, pois as orientações para a mudança de comportamento foram postas em prática. Os acompanhamentos puderam ser neutralizados, retirados e doutrinados. No capítulo 13, eles vão atender um encarnado, Sameiro, que nessa encarnação era um aleijado. Ele tinha sido, como conselheiro do imperador Nero, um truculento perseguidor do cristianismo nascente. Repetiu os erros nas encarnações seguintes, continuando sua rebeldia e desperdiçando oportunidades de recuperação. Para evitar novas quedas, foi limitado por imposição de aleijumes e teve 5 encarnações com penosas atrofias. Não fossem essas limitações impostas, ele poderia ter caído ainda mais e velozmente. O livro explica sobre o karma, essa lei das registrações de tudo que fazemos em nós mesmos. Tanto o positivo, harmônico com a lei, como o negativo, desarmônico com a lei, para que cada um receba o que mereça. Também menciona a função redentora e a função evolutiva da encarnação. Explicam. Por vezes, tão profundos e tão vastos se revelam os tentáculos do supremo organismo judiciário que a criatura menos avisada supõe jamais poder haver tamanha ou tão completa e perfeita exação. Agora que Sameiro estava mais dócil, fazendo orações, merecia ajuda superior. Lira, inspirado por Abel, havia ido ao seu socorro. Eles o acompanham a uma sessão espírita que Sameiro tinha ido frequentar. Perguntado se ele desejava pedir algo, Sameiro quis saber de sua mãe, desencarnada, já que não esperava cura para si. Após a preleção do presidente da sessão, Abel incorporou em uma médium. Endereçando Sameiro, Abel disse que ele sonharia com a sua mãe. Recomendou que lesse assuntos de ordem espiritual, cultivasse o bom pensamento, o bom sentimento e que agisse segundo a lei de Deus. Depois de deixar a médium, Abel falou a Lira: o mundo prepara-se para um renovo tremendo. Nós estamos focalizando os grandes inimigos do Cristo, pelo menos aqueles que o foram no curso da história, para que tenham a sua oportunidade caso desejem. Não forçamos além do que a lei garante e autoriza, mas visamos o surto mediúnico que está por eclodir, conclamando a humanidade ao melhor de seus deveres. O primeiro ciclo do cristianismo está no fim. Os abalos serão de ordem universal, e todos os esforços serão poucos, a fim de que se mantenha o melhor equilíbrio moral e social. Que seria de um tempo convulsivo se não surgissem os arautos do Senhor, mantendo acesa a tocha da espiritualidade? E é para que se convertam em tochas da fé que apelamos aos inimigos de ontem. Servindo, serão servidos,
como é da lei, apenas isso. Lira quer saber como Sameiro poderia servir nas condições que se encontrava. Abel responde dizendo: amanhã não o será. Ele voltará à terra no fim do século XX, quando haverá grande necessidade no mundo por causa do que está por acontecer. Não lhe digo mais, por não me ser permitido, e por estar, em parte, sujeito ao livre-arbítrio humano, precipitar, retardar ou mesmo eliminar a catástrofe. Oxalá tenham os condutores de povos um bom critério, mas pelo que se vê, tudo está decidido e pronto, embora nas preliminares. A prosseguir nessa linha, não haverá como ser de outro modo. E nós, como sabe, não podemos ficar de braços cruzados. Temos obrigação de manter acesa a lâmpada espiritual, custe o que custar. Respeitável é o patrimônio histórico-religioso para que se esfacele em frente ao animalismo que avança pela seara humana. Temos de opor barreira, é claro, e a nossa barreira é a revelação, é o batismo de espírito, que ressurge no mundo na hora exata, a fim de coibir os maiores abusos. Por haver responsáveis, que caro pagarão, nem por isso os simples e os humildes terão que ser transformados em servidores da brutalidade, da negação e do aviltamento íntimo. No capítulo 14, Nina e Glicério começam a trabalhar. Lembre-se de que todos estamos em evolução, uns mais à frente, outros mais atrás. Nina e Castro, pela narrativa do livro, fazem parte desse segundo grupo. Vamos às explicações sobre esse trabalho dos dois que, inicialmente, era fazer orações. Por estranho que lhes pareça, os pobres de espírito têm grande necessidade desse contributivo. Não dispondo de outros recursos, e sendo grandes lesados em fé, acompanham caravanas serviçais, grupos socorristas e funcionam como funcionários da oração. Esse trabalho de orações vale mais para eles, que vão observando os trabalhos, aprendendo e, acima de tudo, tecendo a coroa mental. Foi assim que os dois começaram, subindo na escala dos poderes muito vagarosamente, até o dia em que começaram a trabalhar, dando de si iniciativas interessantes, encaminhando irmãos, doutrinando. No capítulo 15 e 16, há relatos de atendimentos a um velhinho, siciliano, que se encontrava enfraquecido. Sua neta havia pedido por ele em uma sessão espírita. O livro conta que a neta de Siciliano, Glorinha, é noiva do neto de Nina, Narciso, e por meio deles, ambas as famílias terão contato com a verdade. Siciliano estava com um acompanhamento, uma velhinha sofredora, Débora, e foi retirada. Ao ser retirada, o velhinho passou a sentir falta da companhia. Dado o estado precário de Siciliano, e como não era a hora dele desencarnar, o apoio compensatório necessário seria oferecido. Nina e Glicério se revezariam em companhia compensatória junto ao velhinho. Débora foi levada a uma casa de recuperação em um plano inferior, onde seria tratada do corpo astral e do intelecto. Conversaram com ela sobre temas como o diagrama celeste, entre outros. Deixaram-na aos cuidados da casa de recuperação, prometendo virem buscá-la assim que estivesse pronta para iniciar estudos e participar de serviços preliminares. Posteriormente, em conversa com Abel, Lira agradece pelas oportunidades de trabalho. Abel responde que tem servido e procurará seguir servindo. Ele acrescenta: quando a tormenta e a dificuldade pesarem sobre os indivíduos, não é que a nossa atenção pessoal não tenha vigorado, é que não fizeram jus perante a lei, é que movimentaram contra si a justiça por terem obrado a iniquidade. Contem, por isso, com a nossa ajuda, mas não se esqueçam de que têm no íntimo o fiel da balança.
quando a criatura se indispõe com a lei, só recuperará as liberdades e as garantias de progresso depois de se consertar com a lei. Dando sequência ao atendimento de Siciliano, Lira volta para sua casa. Chegando lá, encontra Nina e Glicério orando com as mãos sobre a cabeça de Siciliano, oferecendo o apoio compensatório necessário. Siciliano está conversando com sua filha, Zulmira, sobre assuntos doutrinários, entre os quais sobre a divisa de Jesus ser amar a Deus com toda a força do coração e de toda a inteligência, a mesma ensinada por outros vultos como Buda e Krishna. Para término desse capítulo, fica dito o seguinte: enquanto Jesus veio para servir de modelo divino e viveu o culto da lei e da revelação, havendo estendido o direito de culto a toda a carne pelo fenômeno do Pentecoste, muitos homens comprazem-se no culto da corrupção, simplesmente porque necessitam de satisfazer os interesses do bolso, do estômago, do orgulho, da ignorância, etc, etc. E disso há por toda parte, infelizmente, havendo também na seara do Consolador restaurado. Estes tais, convém assinalar, que fazem culto revelacionista com menos devotamento nos exemplos do Cristo, tanto mais serão responsáveis. No capítulo 17, eles presenciam o recolhimento do Amadeu, vizinho de Siciliano. Ele já tinha desencarnado, tinha consciência do seu estado, mas ainda não tinha sido recolhido, continuava ao rés do chão, e vendo a movimentação de espíritos na casa do Siciliano, resolveu entrar. O grupo pediu que ele orasse para o seu anjo da guarda, que apareceu. Diz que Amadeu tinha sido um bom homem, bom filho, bom marido, pai, porém orgulhoso, julgava-se independente e sem necessidade da ajuda dos outros. Se tivesse sido menos orgulhoso, teria sido recolhido já no desencarno. Desencarnou um tanto abandonado, mas a parte do plano que ele visse os trabalhadores entrando e saindo da casa do Siciliano para que se sentisse abandonado e viesse pedir ajuda. Com essa atitude, foi recolhido pelo seu anjo da guarda. Então Glorinha chega com seu noivo, Narciso. A conversa sobre espiritualidade deixa tanto Narciso impressionado com a mudança de Siciliano, tido como o fortão do ateísmo, como vice-versa, dado que Siciliano julgava Narciso ateu. Narciso diz que sua transformação se devia a Glorinha, que andava conversando e frequentando um centro espírita, onde ele a tinha acompanhado para pedir pelo Siciliano. Naquele dia ela recebeu o recado da avó, a esposa de Siciliano, há pouco desencarnada, deixando o Siciliano bem emocionado. No capítulo 18, eles participam de um atendimento a um jovem adolescente enfermo. Quando a médium que o atendia entrou em contato com o seu guia, ao aplicar um passe no rapazinho, Abel disse para o guia que ele falaria com a mãe do rapazinho. Ele passou o recado de que o filho seria curado e que ela devia lhe dar as obras fundamentais do Espiritismo, pois tudo o que tinha acontecido era para que ele buscasse, no Espiritismo, o informe que agora estava recebendo. Além disso, recomendou água fluidificada. O rapaz tinha sido companheiro de Paulo de Tarso naquela encarnação. E na presente encarnação, quando chegar a hora, ele trabalhará sobre a sua orientação. Abel avisa que Lira reencarnará em breve e que o encontrará, sendo seu sucessor nos trabalhos quando o rapaz desencarnar. Comenta que Paulo, o apóstolo dos gentios, foi, de todo o colégio apostolar, aquele que mais respeitou a função messiânica do Cristo, isto é, quem mais honrou o batismo de Espírito. Fala que quem ler fielmente os capítulos 12, 13, 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, percebe quanto ele foi exato paladino da eclosão mediúnica do Pentecoste. Foi a quem Jesus confiou a formidanda função de fiel defensor do batismo de Espírito, da revelação tornada pública, por ter ótimas faculdades,
cultura exuberante, denodo extraordinário, sinceridade a toda a prova. Foi o vaso escolhido. As epístolas do vaso escolhido são verdadeiros documentários do batismo de espírito, relatórios vibrantes do que se conseguia através da revelação. Pena que muitas sumiram e não fazem parte do Novo Testamento. Quanto ao rapazinho, retiraram dele a senhora Eugênia, que o acompanhava para que fosse instruída. Ela era espírita e não sabia que já estava desencarnada há 6 anos e pouco. Entre os vários ensinamentos, Abel comenta: a grande maioria faz espiritismo de comodidade, pede tudo aos guias, não procura estudar, nem se esforça por melhorar. São interminas sessões de passes, de peditórios, de tudo, menos de severa vigilância intelecto-moral. E o resultado é isso. Estes são os capítulos que relatam os trabalhos que esse núcleo central participa, envolvendo personagens esporádicos. No próximo e último episódio, falarei de 3 relatos. Da visão retrospectiva que Lira teve de seu terceiro encontro com Jesus, na encarnação que ele teve na época de Jesus, a conversa com Paulo de Tarso e o resgate de um espírito que estava no Gólgota, local onde Jesus foi crucificado. Termino aqui este episódio. Agradeço a oportunidade de falar com você sobre esses capítulos do livro Sangue na Cruz. Para aprofundar nos conhecimentos, será necessário ler o livro. Portanto, fica o convite para ler o livro, tirando dele o maior aproveitamento que você possa, não se restringindo às limitações da minha apresentação. Caso você não tenha assistido aos episódios anteriores, fica o convite para assisti-los. Espero contar com a sua audiência e companhia no próximo episódio.